Salve, salve, salve galera, você estudante de história, para você um forte abraço do professor Natanael. Estamos aí para continuarmos uma aula iniciada no vídeo anterior. Pode dar uma olhadinha aí no nosso canal, você vai encontrar a primeira parte do nosso estudo sobre os reinos africanos, sobre a África antes dos europeus. Vamos agora enveredar para um segundo momento, para uma segunda parte desse vídeo, com a duração aí de pouquíssimos minutos. Você vai ficar sabendo mais algumas informações valiosas sobre esse tema. Segue comigo que o assunto é legal. Bom, olha só, gente, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos que eu selecionei para que a gente possa se apropriar um pouco mais de conhecimentos valiosos e importantes sobre o tema. Algumas coisas, inclusive, vou reforçar, né? Estão lá no primeiro vídeo. A África, berço da humanidade, continente múltiplo, né? Plural, tem mais de 50 países, mais ou menos uns 58 países atualmente, bastante heterogêneo. E aqui tem exatamente algumas dessas menções. Chamo a atenção para esse segundo texto, esse segundo parágrafo aqui, que fala que nesse continente, que é a África, se desenvolveu uma das civilizações mais importantes da história da humanidade. Isso eu não falei no vídeo anterior não, tá? É exclusivo desse material de agora, o Egito, tá? Então, quando nós pensamos em muitas coisas da modernidade, quer seja na arquitetura, quer seja na parte estética da beleza, da vaidade, no caso em específico estou me referindo à maquiagem, ao papel, à cerveja, a técnicas na medicina, na química, conhecimento dos órgãos internos, do funcionamento dos órgãos internos humanos, o legado, as técnicas agrícolas, né, com a agricultura de regadio, o legado da civilização egípcia é incomensurável, é muito grande. E isso tudo surgiu na África. Muita gente até imagina que o Egito é na Ásia, por conta daquele crescente fértil que a gente mostra nas aulas de história, né, do Oriente Médio e tal. Mas, na verdade, o Egito está na África. É uma dessas civilizações importantíssimas, com um legado inestimável à humanidade e que tem no continente africano o seu berço, a sua raiz. Ok? Bom, esse mapa é um mapa que a gente chama de mapa político, né, divisão política, e ele é atual. Então mostra aqui os países Sudão, a Etiópia, a Argélia, lá na parte branca da África branca, né, a África saariana, essa parte no norte, que tem também o Egito, a Líbia, você pode constatar. A parte da África subsaariana, essa parte central, onde tem o Congo, descendo mais para a África do Sul, Angola, etc., é a África Negra, é a África subsaariana. A gente traz essas informações no vídeo anterior, mas veja esse segundo mapinha, aqui é uma foto de satélite, onde você visualiza aí a parte geográfica, né, com relação ao clima, com relação à vegetação, e aí você percebe claramente a parte do deserto do Saara ao norte, e na parte central e na parte sul, áreas mais verdes que denotam aí vegetação mais espessa, clima diferente, né? Clima tropical e exatamente aí os bolsões de pobreza do ponto de vista financeiro. Esses países são realmente muito pobres, conforme a gente mencionou na aula passada. Aqui, dando um enfoque mais de forma mais ressaltada, né? A parte norte, a África saariana, os países atuais que compõem essa parte da África, bem como aí a menção e as principais nações que compõem a África subsaariana. Um exemplo aqui dos povos do deserto, que você pode constatar aí nessa gravura como o homem se adaptou a essas regiões muito áridas, né? Muito secas, e consequentemente, como o homem é produto do meio, tornou aí essa porção da terra não somente habitável, mas também o berço
de civilizações importantes. Nós falamos agora há pouco sobre o Egito. Bom, tá aí uma menção importante sobre os principais reinos da África, né? Uma menção sobre o reino de Axum e uma menção sobre um dos focos que eu quero hoje aqui ressaltar, que é o Império Kushita, né? Ou Império de Kush, que é essa área aí azul destacada no mapa. Esse império, ele além de poderoso, foi bastante influente, uma vez que conseguiu dominar o Egito Antigo. Outra informação valiosa é a formação da cidade de Cartago, ou Cartago, dependendo da pronúncia que você queira, cidade de origem fenícia, né, fundada no norte da África no século VIII, que chegou a ser, antes de Cristo, né, que chegou a ser grande rival de Roma, Roma ainda na fase republicana, o auge das chamadas guerras púnicas, no caso os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, né? E essas guerras se desenrolaram ali no século III, principalmente, século II antes de Cristo. General Aníbal, general cartaginês, esteve às portas de Roma para saqueá-la, destruí-la, certamente incendiá-la, mas acabou sendo derrotado e junto, não é, o Império Cartaginês, que se estendia pelo norte da África, a bacia do Mediterrâneo, os romanos conseguiram derrotar e destruir Cartago ou Cartago ali por volta de 146 a.C., portanto meados do século II a.C. Civilização Nok, importante, ó, floresce ali por volta do século IX a.C., em regiões onde hoje fica a Nigéria, a Costa do Marfim. Você pode constatar um destaque nesse mapinha que está aí na sua tela, sombreado com a cor rosa. É daí que vem algumas das heranças, né, que chegam ao Brasil, inclusive. Olha só, o inhame. Quem de nós já aqui no Nordeste nunca comeu inhame? Em outras regiões do Brasil também chamado de cará, não é? A abóbora tão familiar do nordestino. O dendê, com que se faz o azeite de dendê, aqui em Pernambuco não é tão comum, mas na Bahia é bastante popular na culinária, né? Da Bahia como um todo, principalmente em Salvador. O sorgo, também muito utilizado para alimentar o gado. Então, sabe, são as raízes, né? É daí de onde vem muita coisa que nós podemos perceber hoje no Nordeste, mesmo no sertão nordestino, é presente, é frequente, é comum. E quando a gente vai ver direitinho, veio do Oriente Médio, veio dos árabes, ou veio dos africanos. Então é importante a história, a gente conhecer um pouquinho dessas origens, da cultura como um todo, né? Olha, e falando em herança cultural, por volta do ano 200, mas já da era cristã, a cultura Nok, ela desaparece assim misteriosamente, sem que os historiadores saibam assim exatamente as razões, as causas dessa decadência, desse declínio, mas eles deram origem à cultura Iorubá, que aliás será muito próxima, não é, do Brasil, no sentido de que povos dessa etnia foram escravizados e foram trazidos para o Brasil como mão de obra escravizada. Ok? Fato importante aí, também chamativo, que nos une a essas culturas. Mas falando sobre o ponto central da nossa aula de hoje, que é o Império Kushita, esse império se localizava no sul do atual Egito, então eram os famosos faraós negros, né? Por que eles foram chamados dos faraós negros? O Egito em si, ele está localizado na parte saariana da África, não é? Então é a chamada África Branca, eles não são totalmente negros, é o que nós chamaríamos aqui no Nordeste do Brasil de morenos, ok? Mas os cuxitas vinham da parte mais central, era a África negra mesmo, a África preta. E eles vão dominar ali o Egito, olha, por volta do século IX a.C. O reino cuxita, ele vai
influenciar e vai dominar o Egito e, consequentemente, cuxitas sobem ao trono, ou seja, são empossados, são coroados como faraós. Por volta do ano de 770, os cuxitas dominam o Egito. Então, é na parte alta, na primeira metade do século VIII a.C. Tá aqui, os faraós tinham o costume de usar uma coroa de duas serpentes que simbolizava o poder dos dois reinos, né? Antes aí tinha a junção do Alto e do Baixo Egito, e na época da dominação cuxita, exatamente essas duas cobras, essas duas serpentes, mostrando a união forçada, né, entre o Império Egito e o Império Cuxita, o reino egípcio. Então, essas são edificações que remontam, ruínas hoje em dia, né? Pirâmides, túmulos, sarcófagos, palácios, que ainda podem ser constatados nos dias de hoje e que remontam à época da dominação cuxita. Tá aqui mais algumas gravuras onde a gente pode observar isso de forma aqui bastante clara. Chamou a atenção para a menção aqui final do texto embaixo, onde fala: o reino de Cuxi começa a entrar em decadência nos primeiros séculos da era cristã, segundo os historiadores, por problemas causados pelo corte indiscriminado de árvores para alimentar a fundição de ferro. Isso acaba empobrecendo o império e causando um processo de decadência que vai culminar com a expulsão dos cuxitas de lá e uma retomada dos egípcios do seu território, mas também já dentro de um processo de decadência do próprio Império Egípcio em si, uma vez que vão ser dominados pelos romanos, posteriormente também passam por um processo de cristianização. Bom, gente, então era isso que eu tinha para explicar hoje, assunto importante, que é um desdobramento da aula anterior. Peço a vocês que leiam, que se aprofundem, que respondam questões e vamos depois ter mais informações sobre esse assunto. Um abraço para vocês e até a próxima. Valeu!